pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos, focando o tema do narcisismo negativo ou do perverso narcisista. Algumas pessoas me perguntam, mas Sofia, como é que esse quadro se forma, tá? Tem muitas frentes de pesquisa, tanto na área de neurociências, da psicanálise, na psicologia, e eu vou trabalhar aqui com uma das contribuições, que diz respeito a uma condição de dor profunda, de decepção, de frustração perante o outro. Então, a pessoa que passou, independente da idade que seja, pode ser em tenridade, em criança, pode ser um pouco mais velha, na pré-adolescência, ela teve uma quebra tão grande, uma dor tão grande no seu anseio de um bom relacionamento, uma frustração emocional tão grande que ela se decepcionou e criou um abismo entre a capacidade de empatizar com o outro, ou seja, de investir no outro, na esperança, portanto, de ter os seus desejos, as suas necessidades emocionais também supridas, que ela, nesta decepção, dá como se fosse um passo atrás e passa a não mais acreditar na possibilidade de ter um feedback positivo emocional na sua inter-relação com o outro. E daí passa diante de um sofrimento muito profundo dessa dor de decepção, a um estado de descrença para com o mundo social, para com as outras pessoas, para que não precise mais passar de novo por uma dor profunda de decepção e frustração. Então a dor é tão grande que, para não mais senti-la, o sujeito opta por um mecanismo de defesa de não mais deixar aflorar toda a sua plena sensibilidade, toda a sua plena emoção, toda a sua plena capacidade de investimento verdadeiro num biofeedback com outra pessoa, com outras pessoas. Então, a partir daí, ele começa a criar, imaginemos, portanto, uma distância, um abismo na troca emocional e uma couraça, uma defesa interna, aonde o que ele sabe que pode emocioná-lo é visto como uma tendência à vulnerabilização que ele não quer mais passar. Essa vulnerabilidade que pode trazer dor novamente, ela precisa ser soterrada, ela precisa ser protegida. E nesta proteção, como se uma muralha interna passasse a operar na sua percepção do outro ser humano. Ele percebe que o outro se vulnerabiliza, percebe que o outro se emociona, mas ele passa a se posicionar de uma forma a observar e não de fato interagir de igual para igual. Óbvio que isso se dá numa organização interna e que o outro com quem está ele a se relacionar não sabe disso ou não percebe nisso num primeiro momento. Ele vai criar, portanto, o perverso narcisista, ele vai criar, portanto, nessa cisão, jogos de comportamento com os quais ele vai interagir com o outro, enquanto internamente ele vai criando, ele vai se acompanhando numa representação de si e desse outro com quem ele está a interlocutar, com quem ele está a se relacionar. Então, reparem, é um distanciamento
gradativo, progressivo e contínuo, que vai se estruturando como modus operandi no perverso narcisista. O outro com quem ele está se relacionando, com o passar do tempo, com a continuidade, pode perceber certas lacunas, certas respostas estranhas, certos comportamentos estranhos que, em geral, são racionalizados ou explicados pelo outro de uma forma evasiva, criando dissonâncias comunicacionais entre as partes. E, infelizmente, como nós já sabemos, para o outro que não tem essa estrutura perversa narcisista, a sensação de solidão, ainda que no contato com o outro, vai aumentando, gerando mal-estar, um mal-estar que fatalmente a pessoa ali deverá tratar sozinha. Por quê? Como a empatia não é mais pauta da relação do perverso narcisista, ele vai deixar a pessoa à deriva. Ela terá que lidar sozinha com qualquer mal-estar. Por quê? Porque é fruto do desprezo, da distância e do deboche que o perverso narcisista tem para com esta condição humana, uma condição ontológica, uma condição essencial, que é a do mundo emocional do ser humano, que por sua vez não é um mundo isolado, é um mundo interrelacional. Então a gente está diante de uma condição dramática das interações psicossociais e muitas vezes a pessoa que se descobre numa amizade, num relacionamento íntimo ou de trabalho com um perverso narcisista, ela precisa do apoio de terceiros ou de um apoio psicoterapêutico para poder superar. Não à toa, as consequências, né, que têm se tornado mais conhecidas nos últimos tempos, têm gerado, inclusive, muitas buscas de respostas e muita informação aí, inclusive nas mídias sociais, na internet, e aqui vai um pouquinho da nossa contribuição.